Oi, esse é o canal Manifesto, eu sou o Pedro. Eu sou o Arthur. Hoje é o nosso episódio número 9, estamos de volta e quem está conosco hoje é o Egeu. Primeiro, deixa eu agradecer vocês dois, Pedro e Arthur, pelo convite para estar aqui no Manifesto com vocês. Eu sou Egeu Esteves, eu sou psicólogo de formação, fiz toda a minha atuação, tanto profissional quanto de pesquisa, na psicologia social e com autogestão, com o tema da autogestão. Estudei cooperativas industriais e trabalhei com todo tipo de cooperativa, tanto no movimento sindical, eu estive no movimento sindical por alguns anos, como assessor da Agência de Desenvolvimento Solidário, da Secretaria Nacional de Formação da CUT, e também de iniciativas de centrais de trabalhadores, de empreendimentos. Então a Unisol, a Ecosol, que eram centrais, são centrais, né? Além disso, também venho atuando com pesquisa na área, então tanto mestrado quanto doutorado foram com fábricas recuperadas. Eu estudei fábricas recuperadas, como que os trabalhadores decidem, por exemplo, processos de decisão em assembleia ou no cotidiano de fábricas recuperadas, e também mudança de identidade, que são essas empresas que os trabalhadores assumiram, né, para evitar o fechamento, eles criaram cooperativas e assumiram a gestão dessas empresas. Então eu estudei isso e atualmente eu estou no Instituto das Cidades da Unifesp. O Instituto das Cidades é um instituto novo no campus Zona Leste da Unifesp. Ele está voltado para os desafios da metrópole, para os desafios da cidade nesse momento ainda que especialmente que nós estamos, né? Então eu estou lá para discutir políticas urbanas e o tema do cooperativismo, da autogestão entra na moradia, entra na infraestrutura urbana, entra nos serviços urbanos, entra em vários lugares. E foi por aí que eu cheguei, foi por aí que eu entrei nessa conversa das cidades e do planejamento urbano. Acho que nós que agradecemos, né, a presença do Egeu, a disponibilidade de estar aqui conosco. Nos desculpamos também pelo tempo que ficamos um pouco ausentes das redes, mas acho que vem sendo um período também de dificuldades, de aprendizagem para cada um. Então, retornando agora com a nossa segunda temporada, onde vamos voltar a discutir economia e pensar esses elementos, né, Pedro? Uhum. Não, tá difícil, né? A gente faz podcast independente, a gente vive de outras coisas, então sempre tá sujeito a esses imprevistos da vida, mas estamos de volta, esperamos que agora para ficar um tempo a mais, né? Sim, tomara. E então, muito obrigado de novo, Egeu, pela presença, por estar aqui conosco. Acho que nós que, ainda que não formalmente, mas alunos, porque fizemos o curso da Economia Solidária lá da Faculdade de Economia Solidária, né? Vai que a gente conheceu o Egeu. Exatamente. Sem ele conhecer a gente. E acho que, para começar, né, a nossa conversa, eu e o Pedro, a gente, lembrando as discussões que a gente teve no primeiro episódio com o Flávio, a gente discutiu bastante a ideia do desenvolvimento e a desconstrução, né, dessa ideia a partir da ideia de envolvimento. E isso me fez, quando eu estava lendo um texto do Egeu, ter uma ideia de que dialogava muito com a nossa concepção ou com as nossas percepções do atual estágio do emprego e do trabalho. No texto, o Egeu fazia uma discussão sobre essa associação muito imediata que se transformou a ideia do emprego formal, assalariado, e com ocupação e com trabalho. E era muito interessante porque o Flávio nos apresentou muito essa ideia da semântica, essa ideia da simbologia, essa ideia da estética. E achamos que era a continuidade ou os links muito importantes para a gente seguir a nossa conversa e continuar pensando na nossa temporada, né? E aí que, para a gente compreender um pouco melhor isso, né, Gil, o que é essa ideia, né? Essa ideia de, não de necessariamente, ou talvez sim, de refutar a noção de emprego, mas o que isso significa hoje o trabalho atualmente, né? Como ele é concebido na nossa sociedade? Bem, é um tremendo desafio, né? Porque o trabalho significa muitas coisas e ele é central e ocupa espaços diferentes também para pessoas e para culturas e sociedades diferentes, né? Então é possível fazer
várias acepções sobre o trabalho, né? Para algumas sociedades não existe absolutamente diferença nenhuma entre a vida cotidiana e o trabalho, porque as pessoas acordam e vão fazer atividades que têm a ver com a sobrevivência delas e do grupo delas, e passam o dia inteiro nessas atividades. E mesmo as atividades de ordem religiosa, cultural, fazem parte das atividades do cotidiano das pessoas. Então, elas vão um período para a roça, no outro período para pesca, no outro período para a roda de capoeira, e assim por diante. Quer dizer, faz parte, é a vida como um todo, não tem uma separação entre um momento do trabalho e um momento de uma outra atividade. Claro que tem um descanso, claro que é possível dar nomes para essas atividades, mas vamos dizer que o trabalho está imerso na vida cotidiana, ele tá conjugado, ele não está separado para várias culturas, né? Mas a história do trabalho no Ocidente é diferente, porque passou por toda uma história da dominação. E a história da dominação não é só, embora não seja pouco, a escravidão moderna que aconteceu aqui, que é uma história terrível e trágica da nossa sociedade, não só brasileira, mas americana, né, como um todo, porque a escravidão afetou o continente como um todo, mas também é da história europeia, né? Os gregos tinham escravos, a nossa filosofia grega foi uma filosofia feita por senhores de escravos. O pensamento ocidental está baseado numa noção do trabalho como o suor e a expulsão do paraíso. Então, a história do trabalho no mundo ocidental é muito complicada, né? Tem a ver com dominação, com servidão. E aí, só essa história da dominação e da servidão e da escravidão justifica que uma coisa tão ruim quanto o trabalho assalariado, quanto o emprego, seja algo glorificado. Só isso pode explicar, porque o emprego, do ponto de vista semântico, significa o uso. Então, empregar alguém é usar alguém. Mas pode ser empregar uma ferramenta também. Eu emprego um martelo para bater no prego, né? Mas é o emprego de algo ou de alguém, né? O emprego significa isso do ponto de vista semântico. Mas do ponto de vista de um certo quadro jurídico, significa muito mais do que isso, né? Significa uma relação que tem uma situação de alguém que está empregando o outro dentro de um tipo de relação aceita socialmente. E como é que a gente aceita uma relação como essa? Né? O que explica que a sociedade aceite hoje uma situação como a situação do emprego? O que é o emprego do ponto de vista formal? Do ponto de vista europeu, essa construção europeia do emprego. É o trabalho chamado de livre e subordinado. Por que ele é livre? Porque quando termina a escravidão, a gente fala, agora acabou a escravidão, começou o trabalho livre, né? Mais ou menos, né? É isso tem a ver lá na Europa com a servidão. Então, o trabalho é livre porque eu vendo ele para quem eu quiser, eu não tenho que vender ele para o meu senhor. Eu não tenho que vender ele ou que entregar ele para uma relação que, no caso europeu, era pela terra, né? Tinha a ver com a terra, com lugar de nascimento e de trabalho, né? Então, ele era livre por causa disso, porque ele poderia ser vendido para qualquer um. Mas ele é subordinado porque durante as horas que eu vendo trabalho, eu vou junto com ele. É impossível vender trabalho. Já pensaram nisso? É impossível, você não tem como vender trabalho. Você vende o seu tempo de vida. Você vende as horas da sua vida. E essas horas da sua vida que você vende, você vai junto. Você vai junto com as suas emoções, com os seus pensamentos, com tudo. E você é obrigado a deixar isso de lado, você não consegue deixar a alma no vestiário. Você é obrigado a levar a alma junto com você e fazer as atividades que você tem que fazer. Então, é um momento que você fica atuando na vontade de outro, que não é a sua vontade. Olha o dano que isso não pode causar, tanto do ponto de vista econômico, que aí o Marx tratou disso e tantos outros. O Marx também tratou da alienação no sentido mais psicológico. Mas do dano que isso causa, por exemplo, nas relações sociais, na própria sociedade. O fato de que as pessoas aprendem que durante o tempo de trabalho elas obedecem ordens, elas agem na vontade de outro, não na vontade delas. Isso é extremamente danoso para a nossa sociedade. É isso que explica a banalidade do mal, é isso que explica que os empregados do nazismo só estavam trabalhando, só estavam cumprindo ordens, só estavam carregando, só dirigindo o trem cheio de gente para a câmara de gás, né? Só estava dirigindo o trem.
Entende? É isso que explica essa relação em que o trabalho subordinado, o trabalho na vontade do outro, é aceita. É aceita. Eu acho inadmissível. Eu passo a vida inteira, eu tenho hoje 45 anos, mas faz 25 anos, pelo menos, desde que eu tomei consciência disso, que eu sou indignado com isso. Como é que a gente aceita essa situação, né, do trabalho nesse sentido? Agora, foi em cima desse trabalho, dessa configuração, desse conceito de trabalho, que se ergueu toda uma legislação trabalhista. Então, o problema, o impasse, é como manter os direitos, certo? E mudar a forma de organização do trabalho. Como fazer isso? Como, usando uma expressão, um ditado popular aqui de São Paulo, como jogar água do banho sem jogar o bebê junto, né? Como fazer essa mudança? Porque o grande problema é que toda a nossa regulamentação do trabalho, toda ela, toda a noção de direito do trabalho no Brasil, não é direito ao trabalho, desculpem, hein? Direito do trabalho, direito trabalhista, é em cima da relação de trabalho livre e subordinado, toda, 100%. Então o que acontece é que só tem direito no Brasil, e não só no Brasil, infelizmente, mas no Brasil só tem direito trabalhista quem é empregado. Quem não é empregado não tem direito trabalhista. Então, esse é um grande problema, porque então aquilo que é o pior dos mundos, ou uma das coisas piores que já foram inventadas, se torna um objeto de desejo, se torna aquilo que as pessoas querem. Por quê? Porque garante o acesso a uma sociedade. É o acesso, é a inclusão produtiva, né? É a inclusão no mundo do trabalho, é a inclusão numa sociedade em que eu tenho um dinheiro todo mês garantido e com certos direitos que me deixam amparado, incluindo isso o FGTS, que tem a ver com a moradia, e assim por diante, a saúde, a educação, porque eu posso adquirir essas coisas ou porque eu tenho direito a elas, né? Agora não, porque agora o SUS garante para todo mundo, mas né, antes do SUS era relacionado também ao vínculo empregatício. Então, de certa forma, é uma entrada numa sociedade que não é uma microelite, mas é uma condição melhor do que a da maioria, né? E cada vez menor, porque no Brasil essa condição do vínculo assalariado formal nunca passou dos 50% da população. Nunca. Quando muito chegou em 45%, e nos momentos maiores assim, da expansão, por exemplo, 2014 foi um ano que, se você somar empregados e servidores públicos, chegou em torno de 45%. Talvez 50%. Mas se você for olhar para o histórico do Brasil, nunca passou dos 30%, 35% da população, não em idade para trabalhar, da população economicamente ativa. Tá? Porque se você for olhar para a população em idade para trabalhar, é muito menos do que isso. Tá? Então, o que acontece é que ele se tornou um objeto, quer dizer, é o privilégio da servidão, né? Parafraseando o Ricardo Antunes. Essa noção. Agora, como sair dessa cilada? Então, eu acho que nisso que você fala, acho que a gente consegue pegar um outro gancho também do nosso outro episódio, de como também a nossa linguagem da reivindicação e da condição ideal fica dentro do campo do emprego. Queremos emprego para todo mundo, e aí o emprego muitas vezes entra como uma testa de ferro do desenvolvimento. Por exemplo, vamos construir essa usina hidrelétrica, porque isso vai gerar emprego. Então, o emprego vai se transformando numa linguagem quase inquestionável e naturalizada, porque ela é a condição ideal, né? E eu acho que você falou um pouco sobre isso, de como esse processo ele é um processo de natural. O emprego, como a condição ideal, ele vai sendo construído, né? Isso não é uma coisa natural. Mas por outro lado, e aí que a gente entende, né? Tem aquela clássica frasezinha que é assim: no mundo de empregados, né? Pior do que ter o emprego é ser desempregado, né? Então, essa coisa também joga com a condição que é... Putz, vocês estão criticando o emprego, a relação de trabalho assalariado, mas e o desempregado? E aí o pior, que eu acho que é onde eu coloco a questão para você. E todas as outras formas de trabalho precarizadas, informais. Então, quer dizer, como é que a gente sai? A gente meio que fica preso dentro
dentro desse tripé? Ou é desempregado, ou é assalariado, ou é informal, ultra precarizado, cada vez mais precarizado. E o repertório não sai disso, né? Então, como é que você enxerga isso? Porque a luta, e assim, tem muita gente boa discutindo isso, tipo você, mas a luta num debate de esquerda ainda não conseguiu se desvincular estamos aqui lutando por emprego, queremos geração de empregos, o candidato mais à esquerda vai defender geração de emprego. Então como é que você enxerga isso? Eu enxergo como uma grande cilada, porque isso é um modelo de desenvolvimento de sociedade que é o modelo fordista, que deu certo no início do século XX, que estava baseado, né, numa ideia de emprego em massa, uma sociedade salarial, uma sociedade em que todo mundo, ou quase todo mundo, da força de trabalho, né, em idade adulta, com capacidade para trabalhar, tinha emprego, e que os ganhos relativos, ou seja, conforme aumentava a produtividade nas empresas, nas fábricas, e isso também tem que recorrer ao Marx para entender esse processo, conforme aumentava a produtividade, uma parcela desse rendimento adicionado pelo trabalho, porque é sempre o trabalho, mas com mais energia, com mais máquina, com mais isso, aumenta a produtividade. Então esse trabalho também gera mais valor. E ao gerar mais valor, ele vai gerar mais lucro, mais excedente para o dono, mas uma parcela disso vai aumentar o salário. E ao aumentar o salário da massa dos trabalhadores, esses trabalhadores vão viver melhor, porque a ideia da sociedade fordista é que renda é igual à quantidade de coisas que você compra, e a quantidade de coisas que você compra é qualidade de vida nessa sociedade. Então, está baseado nessa lógica. Só que essa lógica, primeiro, ela tem alguns defeitos. E assim, antes de falar dos defeitos, isso é a lógica fordista. Dentro disso, para piorar a situação, aprenderam que a mão invisível do mercado não funcionava, por causa das crises cíclicas do capitalismo, etc. Então inventaram uma teoria macroeconômica, que o Keynes é um dos principais nomes dessa teoria, que, de certa forma, caiu como uma luva para a lógica fordista, porque é justamente a ideia de que você precisa investir mais, e o Estado investindo, cada vez que há um investimento, há uma geração de emprego, e essa geração de emprego inclui mais gente nessa produção, e ao incluir mais gente nessa produção, aumenta a massa salarial total, e ao aumentar a massa salarial total, aumenta o consumo e a roda gira, certo? Essa é a lógica keynesiana, falando de uma forma muito simples. Eu sou psicólogo. Mas o que acontece? O primeiro grande problema precisaria que a bicicleta andasse cada vez mais rápido, que o foguete fosse cada vez mais rápido. Tem que ser infinito. Para isso funcionar, se você botar isso num sistema matemático, você vai ver que tem um fim. Não tem como. Esse processo, para ele poder... Por que isso é necessário? Vou tentar explicar por quê. Porque quando chega numa consolidação num processo tecnológico, quando você estagna, tem uma estagnação de um determinado processo tecnológico, o que acontece? Os empregadores, os capitalistas, eles não vão fazer mais, produzir mais, só para pagar mais salário. Eles não faz sentido do ponto de vista capitalista. Você gerar o bolo mais rápido, fazer tudo andar mais rápido, produzir mais para vender mais, só para pagar mais salário. Porque o teto do rendimento acabou, não tem como aumentar mais. Então, quando a expansão tecnológica chega num certo patamar, para automóveis, por exemplo, ou para... certo? Não é naquela crista da onda que está em desenvolvimento, mas nas outras áreas, então ele deixa de fazer sentido. Deixa de fazer sentido porque cada vez que aumentar o salário e a massa salarial, vai diminuir a rentabilidade da empresa. Então, isso é ilógico do ponto de vista capitalista. Poderia fazer sentido numa sociedade socialista, mas não faz sentido numa sociedade capitalista. Então, o que acontece? Isso chega num ponto que se chama estagflação. Estagflação é esse momento, e o economista aqui tentando falar, o economista psicólogo tentando falar, o momento da estagflação é esse momento em que as empresas fazem muito mais para ter o mesmo resultado, pagando mais massa salarial. Isso acontece em momentos de pleno emprego. Vou tentar mostrar o movimento também. O pleno emprego faz com que as empresas disputem os trabalhadores. E ao disputar os trabalhadores, aumenta o valor da força de trabalho, da massa salarial. Então elas têm que pagar mais
para produzir a mesma coisa. E ao pagar mais para produzir a mesma coisa, diminui a margem de rentabilidade. Todas as vezes que o mundo chegou nesse ponto, que a economia mundial chegou nesse ponto, teve um golpe. Podem olhar na história. Todas as vezes que isso aconteceu, teve um golpe. Os capitalistas não aceitam isso. Não aceitam trabalhar para gerar salário para os empregados. É inaceitável na lógica capitalista. Tá? Então, isso é um limite interno do próprio sistema. Tá? Agora, vamos falar de outro limite? Tem planeta. Uhum. Não tem 2 planetas, não tem 3 planetas, não tem planeta e meio. E que seria um limite, inclusive, numa sociedade socialista, igual você falou, né? Isso talvez funcionaria numa sociedade socialista. Mas também não, porque a gente tá falando de ter um limite ambiental, né? Pro um crescimento infinito. Sim, e tanto isso é verdade que os países socialistas não foram nenhum grande exemplo nesse sentido. Uhum. Nem são os atuais. Então, talvez com exceção de Cuba, vai. Mas a gente não sabe. O que acontece é que existe um planeta só e os recursos são finitos. Então, isso vocês já discutiram no podcast anterior, eu não vou ficar rediscutindo isso, mas a gente não tem essa opção de crescimento infinito para que essa lógica desse certo. Por que precisa de crescimento infinito? Porque a margem de produtividade tem que continuar aumentando, a massa salarial continuar aumentando, a quantidade de gente continuar sendo inserida para gerar o ajuste de preço e possibilitar que isso aconteça de novo. Então, a cada giro dessa roda, ela tem que andar mais rápido. Se vocês olharem qualquer gráfico de PIB, vocês vão ver que assim, não tem momento. Os momentos de retrocesso é só se você olha com lupa para o gráfico. Se você olhar sem lupa para o gráfico, você vê que não tem, é outro jeito. E a gente vai estar chegando num momento desses de limite. Então, assim, isso para falar da crise, né? Sem entrar na solução ainda. Tem uma crise tremenda, é um impasse. É um impasse do tamanho, não só planetário, porque ele é um impasse planetário, mas também da nossa capacidade de pensar. A gente também está num impasse da nossa colonização do pensamento. A gente precisa pensar diferente. Se a gente não pensar diferente, a gente não sai dessa enrascada. E o Marx pode ter vivido e ter escrito coisas fantásticas, mas ele não viveu essa realidade, ele não sabe disso. Ele não conhece esses limites planetários, ele ainda estava numa dicotomia entre a humanidade e a natureza, entendendo que havia um intercâmbio, ele fala do metabolismo social e do intercâmbio entre as coisas, mas ele ainda entende que a natureza está aí para ser dominada, como se o planeta fosse plano e infinito. E isso que você estava falando, né, foi me vindo na cabeça uma coisa que o Flávio falava, de que nossos povos originários, ele dá o exemplo da Sônia Guajajara, ela falava, que ele viu uma palestra dela em que ela falou, olha, no passado a gente falava que nós não queríamos esse desenvolvimento. Hoje nós falamos, nós não queremos desenvolvimento. Nós não queremos isso que vocês estão nos propondo, nessa lógica de fato da colonialidade do pensamento, da colonialidade do poder, nessa construção retórica argumentativa de que, olha, o objetivo dos países subdesenvolvidos, periféricos e os países pobres em desenvolvimento para outros, é se tornar um país rico, é um país civilizado, é ser um país europeu onde a mão de obra ou a sociedade se assemelhe àquele do sistema mundo e da ocidentalidade. Só que, ao mesmo tempo que você falou, estamos chegando numa crise que nós nunca vivemos e não saberemos o resultado disso. Mas a alternativa que os capitalistas estão buscando hoje é de construção de uma cidade em Marte. É de tentar uma viagem espacial, essas brincadeirinhas aí de desperdício de bilhões dos bilionários atuais. E recentemente eu estava vendo na internet de que uma astrofísica, eu não lembro de onde que ela fez um desenho de uma cidade em Marte e de que seria possível, ainda nesse século, migrar a essa sociedade para continuar esse crescimento que a nossa Terra não aguenta mais, né? E assim, eu fiquei pensando, né? Beleza, a gente vai exaurir isso aqui tudo, a gente vai acabar com a situação onde que nós vivemos hoje. Recentemente no Canadá teve uma inundação significativa e que o ministro do Meio Ambiente falou, olha, não tem como não ser a crise climática, é o que nos está posto, né? E o que vai ser? A gente vai chegar em Marte e vai continuar com o mesmo emprego assalariado? Nós não vamos reverter esse sentido, essa razão vai continuar sendo a linha, né, que vai guiar a humanidade? Se nós formos para Marte, com certeza vai ser a mesma. Porque só um super investimento multibilionário
para conseguir fazer isso. Os trabalhadores não têm condição de fazer esse investimento. Então, assim, eu acho que para a gente começar a pensar como sair, não é sair do planeta, é sair do capitalismo. E como sair do capitalismo? Né? Não é defendendo emprego, porque enquanto a gente defende o emprego, eu não estou falando de defender os direitos ao trabalho, a gente tem que fazer isso o tempo inteiro, porque isso é muito difícil para as pessoas entenderem, tá? É evidente que eu defendo os trabalhadores, eu sou classe trabalhadora e defendo o direito dos trabalhadores. Mas o que a gente está dizendo defender o vínculo empregatício é defender o capitalismo. Toda vez que alguém da esquerda defende o vínculo empregatício, ele está defendendo o capitalismo. Se ele não percebeu isso ainda, está na hora de perceber, porque não faz sentido você defender o vínculo empregatício se você quer outra coisa. Se você quer outra sociedade, defenda o trabalho emancipado. Se você quer outra sociedade, defenda o trabalho coletivo e coletivamente emancipado. Defenda o vínculo associativo. Defenda outra forma. Defenda uma forma em que os trabalhadores contratem o capital. Em que o trabalho contrate o capital. Não continue defendendo a modalidade de que o capital contrata o trabalho, que é a modalidade clássica do capitalismo. Então, eu não sei o que os nossos pensadores de esquerda comem e bebem, mas eu sei que eles estão cegos para isso, em geral. Eles continuam na mesma formulação do emprego. Aí, o que acontece? Como é que a gente sai dessa enrascada? Olhando por dentro agora, não olhando pelos limites do planeta. Olhando por dentro. A gente tem que criar legislação trabalhista para o vínculo associativo. É disso que a gente precisa nesse momento. Não é tão complicado assim. A gente tem que reconhecer o que é o vínculo associativo e criar um quadro institucional para ele. É isso que precisa ter em Cuba, entende? É isso que precisa ter numa sociedade socialista. Uma forma de regulação do trabalho com direitos, é isso que precisa para a China também, com direitos trabalhistas, para uma outra forma de contratação entre as pessoas e de contratação das atividades econômicas. Então, da própria produção de valor, né? De tudo. E isso é um elemento. O outro elemento, que aí é olhando por fora da produção, é o elemento de como eu meço isso, como eu mensuro tudo isso. Que não tem a ver com lucratividade e rentabilidade, mas tem a ver com vida, com condições de vida, com o valor de uso das coisas. Então, são dois limites diferentes. Falando desse primeiro, que tem a ver com o trabalho, então, primeira coisa, como é que cria um quadro para isso? Uma das formas, acho que essenciais e iniciais, é tudo que for acessório ao trabalho, em termos de direito, tem que virar direito universal. Então, da mesma forma como aconteceu com a saúde, com a educação, a saúde por último, que virou direito universal e saiu da relação do trabalho, tudo que puder sair da relação do trabalho, se tornar direito universal, libera o trabalho. O que são esses direitos acessórios? Por exemplo, o FGTS com o Sistema Financeiro da Habitação. Acaba com isso. Entende? Mas como assim você está defendendo acabar com o FGTS? Tô. Entende? Porque o que acontece é que o FGTS gera toda uma distorção. O FGTS foi criado na ditadura militar. Para quê? Ele foi em substituição, ele foi uma compensação. Ele foi criado em substituição à estabilidade que os trabalhadores do setor privado tinham depois de 10 anos de trabalho. Então, o que aconteceu? Por que eles criaram? Porque eles disseram assim, o melhor trabalhador é o trabalhador endividado. Por quê? Porque o trabalhador endividado não quer outra coisa, ele quer continuar recebendo o emprego dele, o salário dele para pagar a dívida. Então, se a gente usar o FGTS para financiar a habitação, essa habitação ele vai se tornar proprietário. Esse trabalhador proprietário é proprietário do quê? Da dívida. Ele é proprietário de uma dívida, que é a dívida da casa própria. E nesse momento, ele está na nossa mão. Nunca mais ele sai. Então, a habitação tem que ser um direito universal. A moradia, desculpa. Tem que ser um direito universal, tem que ser um direito que não tenha nada a ver com o trabalho. Entende? Não pode, desonera isso. E ao fazer isso, você tem que construir uma alternativa, porque não é só tirar o FGTS, certo? Sim, sim. Tem que construir uma alternativa. E aí a alternativa é a autogestão na moradia, com certeza. É a autogestão na moradia, inclusive, com as unidades habitacionais sendo da cooperativa e não das pessoas. Porque no momento em que ela é das pessoas, as pessoas vendem. Ou seja, ela valoriza no mercado, ela ganha valor de troca.
E o que ela precisa ter para continuar cumprindo seu papel é valor de uso, não valor de troca. Então, aí entra uma discussão outra, que é a discussão dos valores de uso de troca, que tem tudo a ver com construir uma sociedade diferente. Então, esse é um elemento. Outras coisas que são acessórias. Aposentadoria. Por que a aposentadoria tem que ser pelo trabalho? A gente pensa isso porque a gente pensa num sistema solidário entre trabalhadores e acumulativo, como uma conquista que a pessoa vai fazendo, porque ela pagou durante 35 anos, ela contribuiu durante... Então ela passa a ter direito à aposentadoria. Até pode ser, porque é possível você fazer isso dentro do vínculo associativo também. Tá? Até pode ser, pode manter esse modelo. Mas a velhice tem que ser digna para todo mundo, ou não? A velhice não tem que ser digna para todo mundo? E a quantidade de pessoas do trabalho reprodutivo desse país que nunca contribuíram, não porque não quiseram contribuir, mas porque nunca tiveram emprego formal. E aí, essas pessoas não têm direito a uma aposentadoria? Não têm direito a uma velhice digna? Não. Então, por isso que se criou o Estatuto do Idoso, por isso que se criou outras formas. Então a gente precisa que esses direitos se tornem direitos humanos, direitos universais. E ao criar esses direitos universais, a gente está fazendo uma sociedade mais socialista. Pode ser ainda dentro do capitalismo, mas ela é mais socialista. Como é o caso do SUS. O SUS é um espetáculo, gente. O SUS é um espetáculo. O SUS conseguiu a revelia desse governo vacinar todo mundo. Né? É incrível o que o SUS é. Então, é disso que a gente precisa. Agora, dentro do vínculo associativo, é possível? Claro que é possível. Primeiro, tem que facilitar, ou seja, a lei tem que parar de atrapalhar. Ela tem que parar de atrapalhar, tem que facilitar. Em que sentido? 3 pessoas, nós 3 aqui, quisemos nos juntar para atuar junto, por que a gente não pode? Tem que poder. Hoje, na legislação das cooperativas de trabalho, precisa de 7 para montar a cooperativa. Se montar a associação, não resolve. Se montar a empresa privada, a gente não quer, porque a gente não quer ter lucro. Entendeu? Então, por quê? Então, assim, tem que ter uma legislação que possibilite que a gente se junte enquanto nós formos 2 pessoas querem trabalhar juntas, tá feito. Entendeu? Sim. Não tem por que não poder. É livre iniciativa, não é? É livre iniciativa, a gente está se juntando, por que não pode 2 pessoas? Aí, além disso, né, tem que recolher para o INSS, certo? Tem que recolher, porque assim, mesmo que a gente construa aquele outro sistema, a gente pode ter também o sistema contributivo. Por que precisa ter? Porque a pessoa pode sofrer um acidente de trabalho, ela pode ficar grávida, certo? Ela pode precisar fazer uma cirurgia. Então tem que ter algum tipo de amparo que mantenha a renda dessa pessoa nesse período da licença maternidade, do acidente ou do afastamento. Tem que ter. Então, assim, como fazer isso? Isso já existe hoje. Então, isso eu queria dizer para vocês, porque assim, a legislação das cooperativas de trabalho de 2012 garantiu isso. Garantiu com um monte de problema e de limite, que é isso que eu falei, precisa ter 7 pessoas para montar a cooperativa de trabalho. Mas assim, quando eu fui cooperado durante muitos anos, de 2000 a 2010, cooperado da Verso, cooperativa de psicologia, e quando nosso filho nasceu, o Ernesto, se fosse menina seria Rosa, né? Então o Ernesto, quando ele nasceu, a Cris, que é minha companheira, ela teve direito à licença maternidade, certo? Porque a gente contribuía direitinho para o INSS. Então, assim, é informal? Não, não é informal. O vínculo associativo não é informal. Ele só não é uma relação subordinada. Mas qual é o contrato de trabalho? Não tem. O contrato de trabalho é o contrato societário. Nós somos sócios da cooperativa. É isso que substitui o intermediário trabalhista. Nós somos sócios da cooperativa. Então, nosso contrato coletivo de trabalho é o estatuto. É o estatuto do nosso negócio, do nosso empreendimento, certo? O nosso direito ao trabalho se dá porque coletivamente a gente atua num certo mercado. Então, nesse sentido, continua parecendo capitalista, porque nesse sentido vai continuar atuando no mercado. Mas do lado do trabalho é completamente inverso ao capitalismo. Por que é inverso ao capitalismo? Porque são trabalhadores, pessoas físicas, seres humanos de carne e osso, que se juntam, se cotizam e contratam capital. O que significa contratar o capital? Contratam as máquinas e equipamentos que eles vão precisar para trabalhar. Financiam isso, compram isso. Então, é o contrário, entende? São pessoas, trabalhadores, contratando as máquinas e equipamentos sobre os quais elas vão empregar
a sua força de trabalho. Elas vão usar a sua própria força de trabalho, não alheia. E não mais A vender. sua força de trabalho naquele processo. E aí o resultado daquilo lá é delas. Então, é trabalho emancipado, não é trabalho... não vai ser apropriado, não tem lucro. E aí as pessoas também não entendem isso. Como não tem lucro? Não tem lucro. Tem uma remuneração, tem uma rentabilidade, pode ter um excedente, mas não tem lucro, porque não tem que pagar por um capital investido. O lucro é o pagamento do capital investido. Só que o pagamento do capital investido é a lógica capitalista. É alguém que é o capital contratando o trabalho, depois o trabalho tem que devolver, tem que pagar esse capital. Na lógica da cooperativa de trabalho, usando como protótipo, porque não precisa ser cooperativa de trabalho para isso acontecer. Nessa lógica é exatamente o contrário. Todo o resultado é dos trabalhadores. Se o resultado é todo dos trabalhadores, isso não é lucro, isso é pagamento do trabalho. Entende? O lucro é trabalho não pago. É trabalho não pago para quê? Para pagar o capital. Na cooperativa, o resultado é todos os trabalhadores. Talvez tenha que pagar algum juro da máquina, Sim. do equipamento que foi comprado. Mas é diferente, porque não é o lucro de alguém que assumiu um risco dentro de uma mística do herói. A mística do herói que fez o investimento e aí ele tem que ser compensado por esse investimento. Não, porque isso foi substituído pela ação coletiva. Então, é livre iniciativa sim, mas é livre iniciativa coletiva, solidária, que vai atuar num segmento, num mercado, para gerar um recurso que é dos trabalhadores. Então, dentro das empresas, a relação é exatamente o oposto. A questão é como fazer isso dentro e também fazer a discussão fora. E aí a discussão fora passa por não reproduzir o mesmo. E não reproduzir o mesmo, nesse sentido da economia, do lado de fora da empresa, tem a ver com valor de uso e valor de troca. Tem a ver com essa outra discussão. Tem a ver com o que a gente gera. Então, por exemplo, a fábrica que eu estudei no doutorado, que é a Metalcop, em Salto, no interior de São Paulo, era uma fábrica que, antes de ser cooperativa, era uma empresa subsidiária da Avibras, chamava PIC, que fazia bomba. Era isso que eles faziam bombas. O Brasil já foi um grande exportador de armamento. Bomba militar. Militar, eu né? falando bomba, eu tava pensando... isso estava na minha cabeça. Bomba militar, eles mandavam pro Iraque. Defesa, Até hoje, no Iêmen, encontraram armamento, balas e bombas, gás, lacrimogêneo, etc. Brasileira também de fabricação. Brasileiro. O Brasil fabricava muito na época da Avibras. Quando a PIC vai à falência, os trabalhadores assumem a massa falida como cooperativa, a primeira decisão deles, isso eu acho interessante, a primeira decisão deles é: nós não vamos mais fabricar armamento. E olha que loucura, eles tinham uma empresa inteira nas mãos, num setor super rentável e lucrativo, que é o setor armamentista. A primeira vez que eu fui lá, no ano 2000, ainda tinha um monte, esqueci o termo, é como se fosse a parte de fora, a carenagem, sabe? Tinha um monte dessas coisas de bomba lá. Na segunda vez que eu fui, em 2002, já não tinha nenhuma, porque eles tinham mandado tudo isso e todo o instrumental para fazer isso, eles tinham mandado lá para o Centro Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos. E sabe para que eles se voltaram? Se voltaram porque podia, porque tinha no mercado para fazer. Foram fazer eixos, peças para a indústria automobilística, para trator, para implemento agrícola. Foram fazer peças para o que as pessoas compram, para o que as empresas compram, né? Para vários setores, mas saíram do setor armamentista. Ainda assim foi um salto para fora da alienação, né? Porque acho que quando a gente fala de alienação, a gente fala tanto do controle sobre o processo de trabalho, mas também o controle do que a gente vai produzir, né? Então, assim, eles não saíram para um lugar de liberdade que eles poderiam decidir o que democraticamente, eles tinham uma contingência de mercado, né? Igual você tá falando, eles vão produzir o que podia, mas pelo menos eles conseguiram se libertar da alienação de ter que produzir bomba insatisfeito, né? Ou às vezes nem pensar, né? Quando estavam produzindo bomba, não passava nem pelo repertório que poderia produzir outra coisa, né? Porque acho que quando você fala
principalmente quando a gente fala um pouco da crítica do emprego, assim, e acho que isso é uma coisa que eu sempre fico questionando aqui no podcast, será que a gente tá conversando sobre coisas que fazem sentido na vida das pessoas? E eu vejo as imagens, sabe? Eu vejo as imagens das coisas acontecendo, porque eu já fui trabalhador assalariado, conheço pessoas que já foram trabalhadores assalariados, e eu acho que os nossos ouvintes também são. Então eu acho que assim, acho que não é uma pergunta, só um gancho que você tá falando, que eu acho que assim, já é muito significativo eles terem conseguido esse salto para negar, pelo menos ter a condição de negar a produção da bomba. Acho que isso é muito importante também, e acho que a coisa de sair fora também tem uma coisa de responsabilidade, né? Eles passaram a assumir não só o controle, mas junto com o controle a responsabilidade. Pô, a gente vai ser responsável pela produção de bomba. Não quero essa responsabilidade no meu colo, né? Então, acho que não era uma pergunta, era mais um comentário sobre... Acho que essa coisa da alienação, e eu acho que isso aqui como psicólogo também, acho que é uma coisa que me pega muito, sabe? É lindo, né? Eu acho linda essa história. Acho linda. Claro que é dentro dos limites. A gente não tá numa sociedade que a gente... Eu acho que nenhuma sociedade a gente pode fazer o que a gente quiser, né? A gente vai fazer dentro de um certo leque de possibilidades. Mas eles tiraram do leque de possibilidade deles fazer bomba. Isso é uma deseconomia. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha de valores, de valores políticos e de valores humanos, sei lá, eu entendi, eu acho que tá tudo junto, mas é uma escolha, eles decidiram que arma eles não iam fazer. A gente tem no Brasil hoje empreendimentos, cooperativas, empreendimentos de trabalhadores, em tudo quanto é setor da economia. Em todos os setores da economia tem. A questão é que muitas vezes esses trabalhadores não se enxergam, não se veem como economia solidária ou como autogestão, nem fazem parte de um movimento político. E aí isso fica meio que perdido, solto. Mas a gente tem. Outro dia eu conheci um coletivo na Zona Leste aqui de São Paulo, que eram várias tradutoras. Elas se juntaram num coletivo, chama Sicorax. Elas fazem tradução, elas traduziram a Silvia Federici para o português. Ela é super legal. Agora, se eu chegar lá e perguntar, vocês são economia solidária? Eles digam que não, entendeu? É autogerido? Com certeza mas sou eu que estou dizendo. Entende? Então, assim, a gente tem, e tem em todos os segmentos. Tem pessoas que se juntam para fazer as coisas. Tá cheio de coletivos por aí, de gente que se junta para fazer coisas muito bacanas. Só que não tem uma regulamentação que facilite isso. Não tem como ter na Espanha, por exemplo, as empresas laborais, que facilitam um pouco isso. Ou como na Argentina, que além das cooperativas, tem as mútuas, que são pequenas. Sabe? Então, outros países têm essa possibilidade de facilitar esse tipo de arranjo. Então, isso olhando só para o vínculo, entende? Para pensar assim, vamos fortalecer o vínculo associativo? Como? Primeiro, facilita a forma das pessoas se unirem. Segundo, facilita o processo de... quando eu digo facilita, é lei, né, gente? É quadro regulatório. Por isso a gente precisa do Estado ainda. A gente precisa de um Estado para fazer isso. Da mesma forma que os capitalistas criaram as leis para eles... Gente, que maluquice que é a sociedade anônima. Vamos pensar. Que maluquice, entende? Que aparato legal não tem que existir para você ter uma empresa que fica mudando de valor o tempo inteiro. De valor e de dono também, né? Sem nenhuma base real. Sem nenhuma base real e um inferno para os trabalhadores. É uma coisa muito alucinada o que é o quadro legal que eles criaram e a forma como eles inventaram esse cassino. Né? Então, se é possível fazer isso, por que não é possível para a gente ter uma coisa tão básica que é uma empresa dos trabalhadores? Numa economia dos trabalhadores. É tão básico. Agora, olha pra você ver a loucura nossa, tá? Eu fui para o Quebec em 2007 para conhecer a economia solidária lá. Conhecer a economia solidária com esse nome, economia solidária. Estive desculpa, estou misturando as línguas. Na Caisse d'Economie Solidaire do Quebec. A Caixa de Economia Solidária do Quebec é a maior cooperativa de crédito e de poupança e crédito do Quebec, deve ser uma das maiores do mundo. E é uma cooperativa formada a partir dos sindicatos. Porque os sindicatos dos trabalhadores, na década de 80, decidiram que eles iam fazer a emancipação. Eles iam financiar a emancipação dos trabalhadores. Como uma opção de solidariedade. Eles fundiram as várias mutualistas que eles tinham, que era tipo caixa dos metalúrgicos, caixa dos químicos, juntaram tudo, criaram uma caixa de economia solidária. E essa caixa de economia solidária, além de ter produtos financeiros normais, como qualquer cooperativa de crédito tem, né? Poupança, conta corrente, fundo de pensão, todas essas coisas eles têm. Mas para que eles usam o dinheiro que está lá? Que é o dinheiro
da folha de pagamento, gente. Por que eles usam esse enorme dinheiro que está lá? Para financiar empresas dos trabalhadores. Por isso que é uma caixa de economia solidária. E aí, eles conquistaram, uns anos depois, uma legislação no que é o Ministério do Trabalho, que lá é por província, então tem muita autonomia cada estado, né? O Quebec tem o seu próprio Ministério do Trabalho. Eles conquistaram uma legislação que possibilita que os trabalhadores comprem a empresa dos seus patrões sob a forma de trocar a dívida trabalhista, né, o passivo trabalhista que todo trabalhador e empregador tem, pela empresa. Ou seja, olha, inventaram um jeito de fazer a emancipação. Um jeito legal de fazer a emancipação. E muito interessante porque, inclusive, às vezes o antigo empregador adora a ideia. Em que sentido, gente? Ó, o que eu vi lá, eu fui numa fábrica que era uma pequena fábrica de aparelhos cirúrgicos. São instrumental cirúrgico, de aço, ligas nobres de aço e tal. O que acontecia? Era uma empresa pequena para abrir ações na bolsa e grande para que alguém comprasse, igual compra uma padaria. Então, e muito específica, num setor muito específico, né? Então, a quem interessa manter essa empresa aberta? Os filhos do fulano, um era advogado, o outro era da área do cinema, ninguém queria ficar com a empresa. Os filhos não queriam a empresa. Para quem era importante manter aquela empresa funcionando? Para os trabalhadores, para mais ninguém. Para mais ninguém, entendeu? E para a sociedade como um todo, porque cada vez que você desmancha uma empresa, tem toda uma cadeia produtiva que é desmontada. Então, para os trabalhadores era importante e para o país é importante, entende? Para a sociedade é importante que aquela empresa que fabrica instrumental cirúrgico continue existindo, porque senão vai ter uma dependência de importar esse material de outro país. E aí os trabalhadores assumiram. E por que eu falei que o patrão gostou? Porque ele queria que a empresa ficasse aberta. Ele virou uma espécie de consultor de negócio da empresa. Então, você vê que não é possível. Agora, aqui no Brasil, quando teve a discussão da lei de falências, para tentar que os trabalhadores tivessem alguma participação na lei de falências, para que eles fossem ouvidos, foi vetado. Foi vetado. Quer dizer, o trabalhador é um inimigo no Brasil. Entende? Ele é visto como um inimigo, não como um potencial. Não estou dizendo parceiro no sentido da parceria patrão-empregado, mas assim, não como um ser humano digno de respeito que merece ser ouvido. Sabe? Não é parceiro nesse sentido. Eu quero dizer como um ser que merece ser ouvido porque é parte na história. O fulano tem risco de desemprego, vai colocar sua vida, a vida da sua família em risco, e ele não é ouvido no processo. Porque ele é contratado, porque ele não faz parte daquilo, né? Exatamente. Em tese. Exato, porque o vínculo empregatício faz isso, ele é subordinado. Se ele é subordinado, ele não tem voz. Ele não é sócio, ele não tem voz. Então, olha que doideira que é esse país que a gente vive, né? É a dominação, é o pior da dominação. Mas é isso, é possível criar uma lei de sucessão empresarial como essa que o Quebec tem, é possível criar outras formas. E o fundamental, se a gente quiser sair dessa encrenca que a gente entrou, são formas que não gerem valor, que só gerem uso. Por exemplo, a cooperativa, como empresa dos trabalhadores, não tem valor de troca. Ela só tem valor de uso. A própria empresa. Diferente da sociedade anônima, que tem valor de uso, que tem valor de troca, a sociedade anônima, ela está sendo comprada e vendida o tempo inteiro na Bolsa de Valores. E aí ela gera esse super incremento, né? Boa parte do PIB dos Estados Unidos é místico. É místico, porque não tem existência nenhuma. É pura abstração, é derivativo, é a alavancagem da alavancagem da alavancagem. Não tem existência concreta naquele PIB. Não é aquele valor estratosférico do PIB deles. Mas quando você cria uma cooperativa, você vai fazer o quê? Um decrescimento do PIB. Percebe? Porque o PIB deixa de incorporar esse valor da especulação em cima do valor da empresa. Porque o valor da empresa é só o valor de uso que os trabalhadores estão aplicando sobre a sua força de trabalho. Então, isso é uma forma de desmercantilizar a empresa. Outra coisa que é interessante, se aquilo que ele produz, a forma como aquela empresa produz, também puder ser desmercantilizado. Isso é possível na energia. A gente está vendo isso surgir aqui no Brasil agora com as cooperativas do setor de energia solar. É possível desmercantilizar a energia, que a gente paga uma fortuna na conta. É possível desmercantilizar a habitação, a moradia.
Entende? É possível, porque você passa a ter o valor de uso, a cota da cooperativa. O que importa é você ter a sua casa. Você vai dizer assim, eu tenho a minha casa própria, mas é a minha casa no sentido concreto, no sentido de que eu tenho a minha casa e daqui ninguém me tira. É o meu porto seguro, é o meu lugar no mundo. Mas não é a minha mercadoria. Isso tem a ver com o regime de propriedade também da empresa, e pensar a cooperativa habitacional também como uma empresa, a casa é propriedade da cooperativa. O capital da empresa dos trabalhadores é um capital coletivo, não é um capital individual. Então acho que também passa por isso, né? Essa coisa da desmercantilização também passa pelo modelo de propriedade. Perfeito, é exatamente isso. É o modelo de propriedade e o modelo como o trabalho contrata o capital e não o contrário. São as duas coisas unidas. Então, quando a cooperativa não é uma cooperativa que vai construir unidades habitacionais para vender, e nem vai fazer isso indiretamente, porque as cooperativas habitacionais no Brasil fazem isso indiretamente. Elas constroem a unidade habitacional para o seu mutuário, para o seu cooperado, e depois o cooperado transforma isso em mercadoria quando ele tem a escritura e vai vender pelo preço do metro quadrado da região. Você pega o trabalho coletivo e individualiza ele, privatiza ele no final do processo. Não faz nenhum sentido. E é isso que tem no Brasil hoje. Exatamente. E a cooperativa deixa de existir, porque ela deixa de fazer sentido. Ela vai ser substituída por um condomínio normal, tradicional. Né? Se a gente conhece, por exemplo, a experiência de alguns mutirões aqui de São Paulo, da Zona Leste, mas principalmente porque aqui em São Paulo ainda tem o problema que é tudo financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação. E o Sistema Financeiro da Habitação, ele financia a aquisição da moradia pelo cooperado, pela pessoa física. Então ele precisa da escritura para funcionar. Por isso eu sou contra o Sistema Financeiro da Habitação. Posso falar com todas as letras. Que me joguem na fogueira, não tem problema. Entende? A gente tem que financiar, não é a aquisição da moradia. O que o governo tem que financiar é a construção da moradia pelas cooperativas. Porque nesse sistema, né, é preferível, então, que a moradia esteja desocupada e sem o uso, o valor de uso ali de alguém morando, para que ela continue sendo especulada. Para que ela continue ganhando valor de troca. Exato, porque é só isso que importa. É só isso que importa para eles. Né? E porque conforme o tempo passa, o governo vai fazendo mais investimento ao redor, e ao fazer mais investimento em infraestrutura ao redor, aumenta o valor, porque mais gente quer morar ali. E aí aumentar o valor é isso que vale, porque é só isso que está sendo medido. Mas se a gente for pensar na cooperativa existindo, o que significa isso? A cooperativa produz as unidades, as pessoas são donas da cota parte delas, mas a propriedade do todo o edifício é da cooperativa, certo? E a cota parte, inclusive, pode ser herdada, gente, ela só não pode ser vendida, tá? Mas ela pode, inclusive, ser herdada. E essas pessoas, então, elas têm o direito de posse, de uso daquele imóvel. Mas se ela quiser ir embora, porque ela ficou velha, quer mudar para outra cidade, sei lá, por qualquer motivo da vida, né? Quem é obrigado a morar a vida inteira no mesmo lugar, né? Exato. Se ela quiser, o que ela faz? Ela devolve para a cooperativa. A cooperativa vai reembolsar ela no valor daquilo que aquilo vale enquanto uso, que foi o quanto custou ser feito aquilo. E não no valor de mercado daquilo. Então, a próxima pessoa que entrar lá vai pagar exatamente a mesma coisa e a cooperativa vai continuar servindo para a sua finalidade. Isso é o modelo do Uruguai. O Uruguai tem mais de 10% da sua população hoje vivendo nesse sistema, que é o da FUCVA, Federação Uruguaia de Cooperativas de Vivenda, que é moradia, por ajuda mútua. Então, é impressionante, você só entende a história do Uruguai e a política atualmente no Uruguai se você entende o papel da FUCVA. A FUCVA substituiu o antigo movimento sindical dentro da organização social do país. Então, é impressionante o papel da FUCVA lá. E é isso. Por que não querem isso no Brasil? Porque sabem, né? Isso aumenta... Olha que interessante. Isso melhora as condições de vida da população e diminui o PIB. Vocês entendem? Sim, Faz as duas coisas ao mesmo tempo. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. Substitui a favela por uma boa moradia digna e diminui o PIB. Ao mesmo tempo. É incrível. Não, eu acho que é aí que no fato de
Por que não é discutido, né? A gente fica nessa pergunta, por que não é discutido? Porque isso é estruturante, essas formas de relação de propriedade, esse tipo de relação de trabalho que a gente está discutindo aqui, isso é estruturante da sociedade. Então, acho que por isso que não se discute e por isso que a gente precisa tanto discutir, né? Por isso que é tão importante a gente estar aqui falando sobre isso e às vezes a gente esquece um pouco, né? Isso só é possível num momento como esse, de extrema crise, porque em outros momentos as pessoas não querem ouvir. Porque elas querem ir para o emprego delas, elas querem conseguir... Entende? Nesses momentos que essa conversa reaparece e ela é possível. Porque num momento de expansão do capitalismo, ninguém dá bola para isso. Está todo mundo melhorando de vida, está todo mundo numa ilusão de que aquilo é para sempre. Que dá a ilusão de que vai ser incluído naquilo. Tanto que vai ser para sempre como vai ser incluído, né? Não, e pegando esse gancho, porque eu achei que vocês foram falando assim, eu fui lembrando de uma conversa que eu e o Pedro tivemos ontem. A gente foi conversar ontem e fomos falar sobre o tempo. E aí, pegando um pouco do que você falou mais cedo, né, da questão de você não vende a sua força de trabalho, necessariamente, ou só ela, você vende também o seu tempo, você vende parte do tempo de sua vida. E eu tava pensando, né, nisso, essa questão da qualidade de vida, o PIB, você melhora a qualidade de vida, você diminui o PIB. E aí ontem eu e o Pedro tava conversando exatamente de como a pandemia, ela impôs, e eu vi até uma matéria, não lembro agora se era na BBC, em qual que era a mídia, falando de que os trabalhadores não querem voltar para as empresas. Eles querem ter maior parte do seu tempo, sem gastar aquele tempo com traslado, com trajeto, que não é reconhecido como emprego, não é reconhecido como parte da jornada remunerada. Então, um desgaste que o trabalhador tem, que é parte do emprego, do trabalho, mas que não é computado. E como que, nesse sentido, né, sermos donos do nosso próprio tempo, sermos sócios desse tempo que nós vamos despender nessas cooperativas e nesse trabalho associativo, também traria ganhos significativos para a qualidade de vida dentro de um contexto aí, com certeza você pode falar infinitamente melhor que eu. Eu vi que, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais consome Rivotril e outros remédios antidepressivos, ansiolíticos e outros por causa do nível de ansiedade, de estresse. O burnout, que agora parece que todo mundo tem que ter burnout. Se você não tiver uma vez na sua vida... você não trabalhou o suficiente, você não trabalhou, é preguiçoso. E essa lógica, que no próprio texto também, hoje eu trabalho muito bem nessa ideia de que a forma como o emprego ou o trabalho hoje ele é feito para que você trabalhe mais continue trabalhando fora da sua jornada, sem receber por ela essas horas extras, porque se você não fizer assim, você é demitido. E se você é demitido, você não tem acesso a tudo isso que está associado, né, ao trabalho. E eu tenho um amigo, eu vejo ele no Twitter direto reclamando, né? Minha jornada de trabalho acaba às 10, mas são 11 horas, eu ainda tô aqui e nunca recebi por essas horas extras que eu faço praticamente todos os dias, né? E é isso, se ele for lá, ele vai reclamar, o que vai acontecer com ele? Ele não vai correr de ser demitido. E é tão ruim essa situação que nos impõe que nós não temos direito à fala, como você colocou, não só na falência, né? Durante todo esse processo. E aí que o trabalho associativo, para mim, ele cria também essa possibilidade de termos mais tempo. E como isso dialoga com tudo isso que vocês estavam colocando da moradia. Porque essa moradia, ela pode ser mais próxima ao local de trabalho. Esse deslocamento na cidade, ele pode ser feito não só com o carro, ele pode ser feito de outros instrumentos que nos possibilitem um tempo maior de deslocamento, mas que tenham prejudiquem menos também o meio ambiente. Então, eu li um texto recentemente, até mandei pro Pedro, que eu tinha achado o texto sensacional, que falava que o carro, e esse debate sobre o carro também era um debate sobre tempo. De que no início, quando o carro era lançado, só os ricos tinham, porque os ricos teriam mais tempo de vida a gozar, porque eles gastavam menos tempo no transporte. E a partir do momento que você inclui o trabalhador assalariado, você também inclui o carro. Então o boom de venda de carros e etc. no Brasil faz parte também desse momento em que, como ele já colocou mais cedo, é o período que a gente tem, talvez, o maior, na nossa história, de ocupação, de trabalho formal, né? Vamos dizer assim. Então, e o tempo no trabalho associativo? Como que fica, né? É interessante, né? Porque como a gente faz parte de uma sociedade que é majoritariamente capitalista e regida por essa lógica, que é a lógica do lucro, né? E é o lucro pelo lucro, porque não tem muito sentido, às vezes, nesse lucro, né? Você tem que pagar o custo do lucro. É muito doido isso, né? Os trabalhadores precisam trabalhar para pagar o custo que é fazer o lucro. Mas dentro dessa sociedade, o que acontece é que as empresas dos trabalhadores
que invertem, como a gente falou, por dentro, essa lógica, que reestruturam a sociedade por dentro, elas estão competindo com congêneres capitalistas. Ao competir com uma maioria de congêneres capitalistas, elas têm que imitar as congêneres capitalistas, não tem muita alternativa. Isso é uma contradição. Isso é uma contradição. Marx apontou essa contradição num texto, se não me engano, é o papel do crédito na produção capitalista. Ele apontou essa contradição, ele disse que, embora seja uma primeira forma de superação do capitalismo por dentro do capitalismo, elas reproduzem, as cooperativas reproduzem as mazelas, né? E sim, é um fato, porque elas precisam, é o parâmetro. Vamos dar um exemplo, se na nossa cooperativa precisa de um engenheiro de um tal tipo, e esse engenheiro tem a opção de ganhar muito mais na empresa do lado, a tendência é que isso vire, mesmo que de forma velada, uma espécie de chantagem para que o valor desse engenheiro aumente, entende? E aí se estabeleça o benchmark, né? Estabelece o parâmetro pela vizinha, entende? E aí reproduz as mazelas da desigualdade, da acumulação, do saber, de quem manda, entende? Então, há uma tendência de reprodução. Por isso que precisa de uma grande mudança, entende? Precisa ter um marco regulatório que não seja uma cooperativa perdida num oceano de empresas privadas, precisa ter muitas empresas dos trabalhadores. E essas empresas precisam criar cadeias produtivas para evitar... Por que cadeias? Não é que ela vai criar uma cadeia produtiva nova, desculpa, a cadeia produtiva está aí, mas ela vai fazer uma rede de cooperação dentro da cadeia. Então, um exemplo que mostra que isso é possível, ele tem o grande papel dele é mostrar que é possível, é a Justa Trama. A Justa Trama é uma rede de empreendimentos da área da confecção, da área têxtil e confecção, que une de forma totalmente solidária e associativa, desde produtores de algodão agroecológico até as costureiras na confecção, passando por, no meio do caminho, uma fábrica recuperada que faz fiação e tecelagem, e pela criação, depois que elas criaram uma central, e nessa central também tem mais fiação e também tingimento das peças. E com isso elas conseguem hoje deter o controle, não da cadeia, né, mas da rede que participa de toda essa cadeia de ponta a ponta. Então elas sabem tudo o que tem de agregação de valor nesse caminho. Uma das coisas que elas descobriram, por exemplo, é que mesmo que elas pagassem o dobro ou o triplo para os agricultores, o negócio delas continuava viável. E elas decidiram pagar o dobro para os agricultores no quilo do algodão. Entende? Foi uma decisão, e é delas mesmo, porque são mulheres que tocam a cadeia, né, a Justa Trama. Então é muito bonita a história, mostra a possibilidade dos trabalhadores organizarem de ponta a ponta. A Nelsa, que é uma das pessoas costureira da Univens lá em Porto Alegre, que está à frente desse processo, ela diz: isso é construir uma sociedade que ninguém te tira, isso é construir algo novo, algo que ninguém te tira, nem o capitalismo, nem nenhum outro sistema te tira. Isso é mostrar que nós somos capazes, que os trabalhadores são capazes de organizar de ponta a ponta. Ela fala algo assim. É muito bonita a fala dela. Então, digamos, embora exista essa ambivalência, essa contradição, que são cooperativas atuando num mercado capitalista que tem congêneres que atuam com outro. Imagina, elas estão num setor que compete com a China, que compete com trabalho em condições análogas à escravidão. E mesmo assim, no momento em que elas pegaram todo o percurso, elas conseguem ter uma remuneração boa, que é o dobro do que é o geral do setor, certo? Mesmo competindo com esse monte de coisa horrorosa que tem por aí, com trabalho escravo, né? Então, mostra o quanto tem de ganho dentro da cadeia produtiva, porque cada vez que o produto muda de mão na cadeia, tem um ganho comercial gigante. Então, mostra a possibilidade, e a gente sabe dessa possibilidade em vários setores. Hoje no Brasil é possível saber disso na agricultura familiar, no vestuário, tem várias formas de produção de alimentos, por exemplo, pesca artesanal e tal. É possível saber disso no setor do crédito. As cooperativas de crédito também conseguem mostrar o quanto é viável não pagar o acionista do banco, entende? O quanto isso não gera de desenvolvimento de verdade, se é que existe esse termo, desenvolvimento para as pessoas,
pela aplicação dos recursos nelas. Então, são possibilidades que existem. A gente tem essas experiências. Acho que isso eu queria frisar muito, a grande diferença de hoje para o ano 2000, que foi a última vez que a gente teve uma crise muito ruim, talvez não tão ruim, mas muito ruim, de desemprego, de quebra de empresas, é que hoje a gente tem experiência, muita experiência. A gente sabe dessas coisas, entende? A gente tem 20 e poucos anos de economia solidária, a gente sabe como fazer isso acontecer, a gente tem acúmulo, a gente tem gente que pensa a respeito disso há muitos anos, ou seja, é incomparável a nossa experiência hoje com o trabalho autogerido, com o trabalho cooperativo, associativista, e com as outras formas também de experiência, como eu falei, autogestão na habitação, autogestão no crédito. Incomparável. Hoje tem muito mais. Naquela época a gente estava mais ou menos saindo da ditadura. A ditadura tinha acabado com tudo que diz respeito a qualquer forma democrática. Então, nesse sentido, e eu estou falando somente nesse sentido, a gente está muito melhor. Não, e tu estava falando, né, e eu fui lembrando, porque eu conheci um pessoal aqui de Uberlândia, onde eu tô hoje, eu tô morando, que eles trabalham no CIEPS, que é uma incubadora, um centro de incubação de projetos em economia solidária, tocado pela professora Cristiane Betanho aqui, em parceria com agricultores da reforma agrária, que criaram uma cooperativa lá na Fazenda Carinhosa, e que a lógica deles, né, eles falavam muito nessa questão de transformar o trabalho em si, a relação do trabalhador com o seu tempo e com o objeto, o capital, mas também trocar a forma de comercialização, trocar a fórmula ou os vínculos, né? Você tirava o intermediário, o atravessador, você conectava diretamente o produtor com o consumidor, então você tinha um conhecimento, etc. E eu lembro de uma palestra, né, o companheiro José Rubens, um dos agricultores, falando que o sistema de remuneração deles era completamente diferente. Eles tinham uma remuneração quando eles comercializavam, mas entre eles também eles tinham uma comercialização, uma remuneração que era o tempo que cada um auxiliava o outro na sua própria roça. Então, hoje eu tô de boa aqui na minha roça, amanhã vamos fazer um mutirão na roça de um outro. Então, eles tinham um sistema de remuneração muito interessante, que eles deram o nome de bônus hora. Então, sempre que você trabalhava, gastava X horas em um lugar, você podia depois trocar. Um bônus hora valia não sei quantos queijos e assim sucessivamente. Então, era muito legal esses novos vínculos que se criavam, né? De fato, essa socialização, essa solidariedade, essa ideia. E ele contando e a professora também me falando, e eu ia percebendo que é como você colocou, né? Essa ruptura, esse domínio, esse ter mais cooperativas para além de uma isolada no mar, me lembra muito aquela discussão quando se falava da revolução, de que um país só isolado, um país socialista no mundo de países capitalistas, não vai dar certo? Possivelmente não. E essa revolução de fato mundial, mas sem querer entrar nesses méritos agora, achei muito interessante quando você colocou isso. Achei que, de fato, essas possibilidades de ruptura da própria sociedade, né? Romper essas lógicas de propriedade, romper essas lógicas do trabalho subordinado, etc. Isso que você está falando, Arthur, me lembrou uma coisa aqui que eu acho que, assim, pensando dentro desses vários modelos possíveis, né, que a gente discutiu, cooperativa, empresa recuperada pelos trabalhadores e tal, eu acho que a cooperativa, falando aí especificamente das cooperativas, ela tem uma ambivalência que, ao mesmo tempo que, por um lado, ela é um discurso e uma prática de contestação social, moral, estética do trabalho e da relação humana como um todo. Então, ela é, nesse sentido, contra-hegemônica, ela tem um pé ali numa transformação social mais profunda. Por outro, a estruturação dela como empresa coloca ela dentro de um território da lei, portanto, de um território do Estado e também de um território do mercado. E aí eu queria te perguntar, Gil, se você entende essa ambivalência como uma contradição negativa ou como uma potência? O que você acha? Que essa ambivalência, isso aí pode levar para onde? Tá. Bem, eu acho que é bem interessante, Pedro, e assim, para a gente pensar também
nas potências depois, né? Assim, começar a caminhar para esse lado, né? Essas contradições fazem parte, elas são constitutivas das cooperativas. Cooperativas são sociedades de pessoas com atuação econômica, né? Você vai olhando para a definição das cooperativas, elas estão plenas de ambivalências. Fazem parte. É o fato de você construir uma legislação dentro de um mundo para o qual elas não fazem sentido. Para piorar, às vezes elas são usadas de forma astuta. Assim, alguém aproveita da previsão de que existe cooperativa para fazer um negócio que de cooperativista não tem nada, sabe? Também tem esse tipo de coisa. Que continua reproduzindo, você quer dizer que continua reproduzindo. Exato. Às vezes contrata trabalho assalariado, tem uma direção que funciona como um patrão ou como um conselho de uma empresa normalmente, trabalha competindo no mercado, enfim, é por aí que você uma tá querendo empresa dizer. Privada disfarçada de cooperativa, quer dizer, isso tem de monte, tem muitas. Na área da saúde, em várias áreas, entende? Tem muitas. Então, tem uma grande aí na área da tem uma saúde, grande, né? Tem uma grande. Uns 3, 4 prédios ali na Avenida Paulista. Mas Então, tem muita esperteza também no mundo, né? O bicho gente é complicado. Agora, para além dos limites de forçar a legislação, de forçar o uso da lei para um lado ou para o outro, tem alguns limites mais constitutivos realmente das cooperativas, que levam para essas ambivalências. Mas elas também mostram as possibilidades de mudança e de transformação. Eu acho que uma coisa fundamental para manter o espírito de algo diferente, revolucionário, para manter essa vontade, é a participação em um movimento político. É muito importante que os cooperados, cooperativados, façam parte de um movimento político, que sirva de fonte para o seu pensamento, para a sua inspiração. Sabe? A pior coisa que pode ter é uma ideia de não politização, sabe? É o oposto. Precisa politizar o movimento. Não necessariamente precisa partidarizar, a não ser que a gente entenda tomar partido como, por exemplo, da classe trabalhadora ou dos patrões. Aí tem que partidarizar, mas assim, assumir um lado é fundamental, mas é ir para o movimento político. Então tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, hoje existe um movimento internacional que chama-se Economia dos Trabalhadores, feitos os Ecotrabs, que são os encontros internacionais da economia dos trabalhadores. Acho que a gente deve estar no 7º ou 8º Ecotrab já. Que não são congressos acadêmicos, são congressos de encontros dos trabalhadores. Então, o último foi na Escola Florestan Fernandes, se não me engano, em 2019. Mas já teve na Grécia, já teve no Quebec, já teve na Argentina, já teve no Uruguai. E é super legal, os Ecotrabs são muito interessantes, porque eles justamente mantêm essa chama de que a gente está fazendo uma transformação. Sabe? E tem algo com a OIT ou não? Não, não tem. Não tem. Vai ter uma discussão com a OIT, se não me engano, no ano que vem, bem interessante, sobre a questão do trabalho associado. Acho que é no ano que vem. Mas não tem relação a princípio, né? Mas a OIT está percebendo esse problema, porque a crise da sociedade salarial é gigantesca, não é só aqui. Então, esse elemento isso está indo à tona de como fazer essa mudança. Isso também se torna um desafio global. E aí a OIT também vai se envolver nisso. Mas esse é um ponto, quer dizer, há uma possibilidade de transformação. O problema é que a tentativa de apropriação, de captação, de assimilação é maior. Isso porque a sociedade está aí, ela tenta te capturar, sabe? Ela tenta te fazer voltar. Como vocês disseram no início do programa, o principal candidato à esquerda é quem mais defende o emprego. Entende? Quer dizer, a tendência é sempre essa. É sempre de uma assimilação, né? E aí a assimilação, no caso das cooperativas, significa elas fazerem igual as empresas em geral fazem ao redor delas, né? E, digamos, os trabalhadores se tornarem um assalariado da cooperativa. Não no sentido de que vão virar um empregado, eles vão continuar sendo sócios, mas simplesmente um assalariado que termina a sua jornada de trabalho e vai embora e não pensa em nada disso, entende? Não supera a alienação, né? Não supera a alienação. Exato. Infelizmente, Pedro, essa é a tendência. De se manter assim. O antídoto é a participação política. Da mesma forma como é para os empregados das empresas capitalistas participarem, é a participação política, partidária, sindical, de ONG, ou onde for, mas tem que ter alguma participação
política, né? E pensar os desafios do mundo, e é por aí, eu acho. Muito complicado pensar de outro jeito. Eu acho que imaginar que as pessoas vão se transformar e vão virar outras, um novo sujeito, vai surgir um novo sujeito. Embora eu seja psicólogo, não acredito nisso, não. Eu acho que as pessoas, elas vão mudando conforme a circunstância muda, mas se a circunstância não muda, muito difícil mudar as pessoas. As duas coisas têm que andar juntas, né? Você muda a circunstância, a subjetividade acompanha essa mudança. Agora, achar que vai brotar uma subjetividade nova sem mudar a circunstância é acreditar que você vai pendurar a subjetividade na nuvem, entende? Porque ela precisa de contingente. Qual é o contingente da subjetividade? São as circunstâncias que as pessoas vivem. E aí precisa mudar. Por isso que é fundamental. Para onde a gente tem que ir? Para discutir e transformar. Quais são os pontos? Então a gente tem que pegar onde é possível desmercantilizar. Vamos apontar os caminhos? Onde é possível desmercantilizar? É possível desmercantilizar na habitação? Já sabemos a fórmula? Já. Então vamos apontar para a habitação. A habitação gera muito investimento. A habitação gera muito posto de trabalho, se não quiser dizer emprego, certo? Gera muito posto de trabalho. A habitação melhora as condições de vida das pessoas. Muito. Certo? Então, habitação é um ponto. Vamos para a autogestão na habitação. Esse é um caminho, essa é uma possibilidade. Autogestão na habitação. Alimentação, agricultura familiar e alimentação, pesca artesanal, etc. Fundamental. Tem como desmercantilizar? Tem. Com limites, porque o mundo ao redor é mercantilizado, mas é possível desmercantilizar, porque, afinal de contas, a safra lá, o caminhão de batata apodrece se ele não for vendido, certo? Então, não é a mesma lógica do carro que pode ficar esperando para ser vendido. O alimento obedece outras lógicas. Então, é possível ir a relação da agricultura familiar, a relação com a terra, com a agroecologia. Então, esse é um caminho também fundamental que a gente precisa apostar. Então, e olha, isso é fundamental. As pessoas precisam de teto, precisam de meio de produção, precisam de comida e precisam de energia. Eu queria colocar isso também, precisam de energia. E aí as cooperativas de produção e distribuição de energia, principalmente solar, mas pode ser eólica, pode ser de biomassa, de fontes renováveis, também são um caminho interessante. E aí com teto, comida e energia, você tem quase tudo que precisa para ter uma vida boa. Faltou o transporte. Faltou o transporte. O transporte também é possível, mas o transporte também faz parte da sociedade salarial, da ideia de que eu moro num lugar e trabalho em outro, e preciso pegar um movimento pendular todo dia. Passa por uma outra dinâmica de transporte, né? Para outros tipos de deslocamento, outro tempo de deslocamento. Eu lembro quando eu mudei para São Paulo, um ônibus que eu pegava quando eu passei um tempo na casa do Pedro, antes de eu achar um outro lugar, um dos ônibus ele me relatou que os ônibus menorzinhos eram de uma antiga cooperativa que tinha sido comprada pelo Estado, ou que agora era do Estado, não mais era da cooperativa, né? E é possível se retornar essas cooperativas de transporte menores, ou dos trabalhadores ocuparem esses espaços, ou é algo ainda muito difícil de se fazer? Não, possível é possível fazer tudo como cooperativa. Agora, não necessariamente é fácil fazer, né? Uhum. Esses setores que prestam serviços para as prefeituras são os setores que costumam ser mais difíceis para os gestores públicos, porque envolve muito investimento, porque geralmente não tem alguém que substitua, então as licitações são meio fraudulentas, mesmo quando não são fraudulentas, simplesmente porque não tem outro com capacidade de executar o serviço. Quem substitui a Vega para coletar o lixo se a Vega sumir? Entendeu? Não tem alguém que aparece na semana que vem com 500 caminhões. Então, a única solução para esses setores é estatizar, não tem outro. Ou cooperativar em alguns lugares, é possível, né? Então, assim, em termos de serviços urbanos, infraestrutura urbana, é muito possível ter cooperativas. Na infraestrutura urbana é possível ter, vamos por partes, tá? Distribuição de energia elétrica é possível, distribuição de gás é possível, distribuição de telefonia e internet é possível. Tudo isso é possível fazer via cooperativa de consumo de longa duração. Na área de serviços urbanos, coleta, varrição, zeladoria urbana, tudo isso é possível fazer por cooperativa. É possível fazer transporte? É possível, mas envolve o mesmo tipo de problema. Quem é que vai fazer um investimento nos ônibus, etc.? No Uruguai tem, na Argentina também tem. Aqui poderia ter também.
né? Mas tem esse problema. Por exemplo, vai querer migrar para um sistema descarbonizado no transporte. Quem vai fazer o investimento? Quem tem dinheiro para fazer o investimento? Não é a prefeitura que tem? Vai repassar isso para os trabalhadores? Faz sentido, entende? Vai fazer mais trólebus para fazer elétrico, o nosso antigo bonde sobre rodas. Quem que vai fazer a infraestrutura? Tem que ser a prefeitura, não tem outro jeito. Então, nesses casos, ou os trabalhadores vão ser empregados do poder público, que seria a administração direta, ou vai ser feito algum tipo de licitação para a contratação desses serviços, certo? E é possível que isso incorpore os trabalhadores, como acontece na reciclagem, acontece em outras áreas, né? Mas a gente tem que pensar a produção do espaço urbano, a produção e o uso do espaço urbano, pensando que os trabalhadores tenham direito de participação na produção, no controle, no uso disso, e que essas alternativas surjam. Então a gente não tem que pré-definir quais são. A gente tem que abrir a possibilidade de que surjam. Então, por exemplo, quando uma cooperativa da área da habitação e moradia for construir um espaço novo, um bairro novo, ela pode não só construir, ela pode, mas não pela legislação atual, porque o sistema financeiro de habitação só constrói moradia. Ela pode não só construir a moradia, mas ela pode construir o lugar de trabalho das pessoas. Porque o que é o meio de produção na cidade, gente? Primeira coisa é um teto, é um galpão. É o prédio da padaria. O meio de produção é esse, é o prédio do mercado, é o prédio do açougue, entende? É o prédio da escola, é o prédio da oficina. Aí depois vem as máquinas que incorporam ali. Então, se a gente tiver esses espaços para que sejam preenchidos por atividades e os trabalhadores possam se unir para ocupar esses espaços, metade do caminho a gente fez. Só que a gente tem que deixar esses espaços previstos. Não adianta fazer o Minha Casa Minha Vida com 12 torres, estou falando do caso do residencial Safira, na Zona Leste. 12 torres com 12 andares, com 4 apartamentos por andar, que não tem espaço para uma padaria. Como se essas pessoas não fossem comer, entende? Não tem espaço para uma quitanda, não tem espaço para um sacolão, não tem espaço para um mercadinho, não tem espaço para nada, entende? Porque, sei lá, porque na cabeça dessas pessoas a habitação é sinônimo de moradia, e como se as pessoas habitassem um lugar sem trabalhar nele, entende? É impossível você habitar um lugar sem trabalhar, sem viver, sem produzir alimentos, sem comprar alimentos. Então, a reforma urbana é uma reforma que tem que passar pelo controle dos trabalhadores e de uma forma diferente, uma outra forma de produção e uso desse espaço urbano. Isso é um tanto teórico, mas também tem prática disso, seja na FUCVAN, seja no movimento de pobladores em lucha, lá de Santiago do Chile, seja no movimento de pobladores da Venezuela, e assim por diante. A gente tem movimentos de pobladores em várias partes da América Latina, que são tão extraordinários quanto o nosso movimento de luta pela terra no Brasil, o nosso MST, entende? A gente tem. Então, o MST foi muito inovador. O MST tem a CONCRAB, a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do MST, é a central de cooperativas mais antiga que tem hoje fora o sistema OCB. Sabe, é extraordinário. Tem 20 e tantos anos de experiência acumulada na CONCRAB. Quando a gente vai para a agricultura familiar, também tem uma experiência enorme na agricultura familiar, que é a Unicafes, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar, e as cooperativas de crédito da agricultura familiar lá no Cressol. Então, a gente tem experiência. A questão é articular esse povo, entende? Juntar essa força e mudar a legislação, quem sabe um novo governo, né? Um governo que esteja aberto para discutir essas coisas, porque, entende? Pode até não fazer, pode até não ser o governo que vai fazer a transformação, porque não vai, mas que pelo menos esteja aberto para discutir essas possibilidades de inovação institucional. A gente precisa fazer reformas na nossa institucionalidade para os interesses dos trabalhadores. Isso não foi feito. O PT tinha condição de fazer, porque tinha maioria no primeiro governo, mas não fez. Não fez. Não comprou nenhuma briga importante, preferiu fazer toda a conciliação lá no Conselhão. Preferiu fazer toda a conciliação possível naquele Conselhão que o presidente montou. E não fez as reformas importantes. E tinha um cara importantíssimo lá dentro, né? Isso que era o mais foda, que era o Paul Singer, né?
Não, o Singer tinha, mas o Singer ficou... A Secretaria de Economia Solidária ficou num pedacinho ali. Sim, isso que eu quero dizer. Ele teve a oportunidade de fazer com o Paul Singer lá dentro, e não fez. Né? Teve, mas no governo da Dilma, no segundo governo da Dilma, nem ser recebido pela presidente ele foi. Então, assim, é cruel essa história. O Brasil tem experiências muito boas, o Ministério do Desenvolvimento Agrário deveria ser repensado desse jeito, o Ministério do Desenvolvimento Social e a Economia Solidária, essas três coisas têm tudo a ver uma com a outra, junto com o Ministério das Cidades também, quer dizer, totalmente possível reconstruir essa forma, mas mais do que reconstruir, gente, precisa reinventar. Precisa reinventar, precisa mudar. E eu fico pensando aqui, acho que isso aqui é uma questão para mim já importante, assim, na altura que eu tô aqui nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, de essa coisa, quem vem primeiro o ovo ou a galinha, né? Se vem primeiro a legislação ou se vem primeiro uma mobilização social, né? E eu tô num caminho de que eu acho que, assim, meio parecido com o que você falou, o principal é primeiro vamos tirar uma legislação que atrapalha, né? Mas eu acho que o que dá sustentação para uma legislação e para uma construção institucional, se é que a gente acredita na necessidade de uma construção institucional, pelo menos para liberar, talvez não precise nem para ser para construir, mas para liberar a inventividade, me parece que é uma mobilização social forte. Aí, usando o exemplo que você dá da FUCVAN, acho que é muito parecido com isso, né? Porque é uma federação que a legislação é construída a partir de experiências pilotos que vinham de uma sociedade civil já organizada, principalmente nos sindicatos, mas também é uma história que mostra como essa relação com o Estado também é muito tensa, porque no momento que tem ditadura militar, a FUCVAN vai pro saco, porque corta financiamento, corta carteira de terra, corta a própria concessão de pessoa jurídica para as cooperativas. Então, como é que você entende essa coisa olhando assim para o futuro e para as possibilidades me parece que tem muito mais a ver com a sociedade articulada em torno de um projeto, que é claro que vai ser um guarda-chuva, que a força dele está na diversidade desse projeto, né? Igual você falou, tem gente que está fazendo economia solidária que nem sabe desse nome, economia solidária. Tem gente que está fazendo autogestão e nem sabe desse nome. Mas que tá ali debaixo de um projeto que organizações da sociedade fortes que apontam para um caminho. Você acha qual que é a sua perspectiva você acha que existe hoje a possibilidade de uma potencialidade de um caldo social forte o suficiente para mudar uma institucionalidade ou para constituir uma coisa nesse sentido do que a gente está discutindo aqui? Olha, eu acho que hoje, se fosse falar assim, hoje tem isso, não tem, né? Porque as pessoas estão preocupadas com a fome, preocupadas com o desemprego, no sentido mais senso comum do termo, né? Preocupado com questões que estão batendo a porta com muita força. Então, eu acho que nesse momento não teria. Mas, como eu falei antes, a gente tem uma história, a gente tem 20 anos de demonstração disso, a gente tem gente que pensou nisso. Então, tem uma vanguarda, sabe? Tem uma vanguarda, tem quem já fez isso. E uma vanguarda, junto com um movimento popular, às vezes consegue fazer de uma velocidade absurda algo que se a gente fosse imaginar um processo gradual, levaria séculos. Mas então a gente tem uma vanguarda, a gente tem gente que pensou nisso. São muitas pessoas, não estão num partido político só, estão em vários partidos políticos, em vários movimentos, né? Então o que a gente precisa hoje? Precisa de mais coisas como essa aqui. Por isso que eu não me nego, entende? Que eu vou nos lugares. Porque a gente precisa disso, precisa de experiências como esse podcast, como Vozes Livres, que é um podcast super legal também do pessoal da Baixada Santista, e assim por diante, né? Eles fizeram um curso bem bacana também com o pessoal da Fundação Rosa Luxemburgo, agora há pouco, Alternativas Solidárias, acho que chamou. O nosso curso na UAS. Por que a gente criou a UAS? A Universidade Aberta de Economia Solidária. Justamente porque a gente pensou, o que a gente vai fazer agora, no meio da pandemia, todo mundo preso naquele momento? Vamos influenciar no debate. Vai ficar fazendo só live de empreendedorismo? Deus me livre de empreendedorismo. Empreendedorismo é sair do buraco puxando a cabeça para cima. Você só arranca cabelos. Empreendedorismo é a maior falácia da história.
é vender para os trabalhadores a ideia de que eles são responsáveis pela situação deles, porque se eles se mexessem, se eles se virassem, eles sairiam. Mentira, né? Mentira, a emancipação coletiva, a emancipação é sempre coletiva, a emancipação é sempre resultado da associação entre os trabalhadores e as pessoas, não é uma solução individual. A pessoa individualmente, ela está exposta ao risco, seja do emprego, seja da precariedade. E de coisas piores que o emprego, que é o emprego informal, o emprego ilegal, o emprego precarizado, o emprego pejotizado, que é pessoa jurídica, o emprego uberizado. São formas disfarçadas de autonomia. São modelos de dependência disfarçados de autonomia. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a gente resolveu entrar nessa disputa. Vamos para a disputa. Vamos formar as pessoas. Vamos expor as ideias. E assim, eu acho que a gente está tendo um resultado, né? Eu tive muitos convites depois das aulas na UAS para participar de outras coisas. Então, assim, eu acho que foi um acerto. Deu certo. Não só eu. Mas é o grupo que constituiu a UAS. Por coincidência, eu tive à frente em alguns momentos, não era nem o coordenador da UAS, né? Mas, assim, à frente daqueles cursos que foram feitos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Existem as incubadoras de cooperativas que são interessantes, que têm muita formação em cooperativismo, que conhecem a prática, conhecem o dia a dia. Hoje tem as associações, que são a Unisol Brasil, que tem força, que tem história, a Unicafes, a Unicatadores, que é do setor das cooperativas, que tem a ver com o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Tem a Unicafes, acho que eu já falei, que é da agricultura familiar. Então, a gente tem. Agora, como, então, produzir um movimento político a partir daí, certo? Tem que conseguir fazer isso. E aí eu acho que é um trabalho de formiguinha diferente do que eu estou fazendo, diferente do que nós estamos fazendo aqui. Esse aqui é um trabalho de difusão. A gente está difundindo a ideia. Tem um outro trabalho que é por dentro das correntes dos partidos, que é por dentro das linhas mesmo políticas. Tem que discutir essas coisas, tem que botar esse pessoal, tem que confrontar, tem que estressar as ideias deles. Olha aí, tem Arthur. Que estressar, porque não dá, gente, a gente precisa ir além, precisa sair dessa caixinha. A caixinha do emprego formal, eu sei que falar isso parece que eu estou defendendo outra coisa. Não tá. Já tem 1h30 acho que o nosso ouvinte entendeu. Não mas possível. É complicado, gente, não é possível, né? Mas é isso, a gente precisa conseguir pensar de uma forma decolonizada, a gente precisa pensar diferente. E, assim, pensar o bem viver? É pensar o bem viver, mas o bem viver pode estar lá. O que a gente faz aqui? Sim. Entende? O bem viver pode estar uma estratégia lá. Como é que a gente... Então, antes do bem viver, como é que a gente desmercantiliza a vida? Valeu, Egeu. Obrigadão. Foi ótimo. E, Egeu, acho que pra gente encerrar, então, só coloca onde estão essas difusões que o Egeu está fazendo também. Faz aquele jabá... tem rede social, eu nunca me lembro do jabá. Tem Twitter, essas coisas para o pessoal te acompanhar também, para continuar espalhando a mensagem. Legal. Assim, eu não tenho feito muito uma divulgação pessoal. A divulgação que eu tenho feito é da UAS, da Universidade Aberta Economia Solidária. A UAS é um programa de extensão da Unifesp, é multicamp, ou seja, tem professores de todos os campi da universidade. A universidade tem vários, né? Baixada Santista, Diadema, Osasco, Guarulhos, São Paulo, Zona Leste, né? Vila Clementino também. Então, a Unifesp é ampla. Agora a gente está constituindo um conselho orientador, deliberativo da UAS, com professores de vários campos também. Estamos indo para várias áreas de atuação, ou seja, para a área da energia, para a área da moradia, da habitação, das políticas urbanas, da infraestrutura. A gente está realmente querendo produzir uma espécie de programa de governo, né? Assim, não no sentido de pôr no papel um programa de governo, mas no sentido de ter todo o escopo do que seria um programa de governo. E para pensar a economia solidária de uma forma ampla, como um projeto de sociedade, né? E a autogestão como um projeto de sociedade. Então, a gente está nesse trabalho. E aí as redes são basicamente o YouTube. A gente tem 2 cursos MOOC, né? Quer dizer, são cursos abertos, online, que foram onde vocês me conheceram, né? Uhum. Estão disponíveis no YouTube. Um é um curso que se chama Economia Solidária
cooperativa, como é que é? Autogestão, economia solidária e cooperativas, alguma coisa assim, a ordem eu esqueci. E o outro que é o Cidades e Autogestão. E logo a gente deve estar começando a trabalhar num curso para o ano que vem também. A gente não sabe ainda exatamente qual será o setor, mas é muito possível que tenha essa relação com as cidades, com a infraestrutura urbana, com as políticas urbanas. Essa é uma possibilidade que a gente vê aí para um próximo curso. E estamos entrando também com essa discussão da infraestrutura. Como é que as cooperativas podem participar da construção da infraestrutura? Então, na produção e distribuição de energia e assim por diante, né? Estamos mapeando experiências nesse sentido. Hoje fizemos uma discussão hoje literalmente, né? Com a Associação Brasileira de Municípios, estamos levando essa discussão lá também. Então é isso, a gente está nessa construção via Universidade Aberta de Economia Solidária. Muito legal. Muito obrigado, Edil. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi ótimo. Foi. Obrigado, pessoal. Show de bola. Valeu, gente, quem tá ouvindo aí. Muito obrigado também por ouvir. Esperamos continuar aí agora com um pouco mais de frequência. E é isso aí. Até a próxima. Falou, até mais.